João capítulo 4, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Amém? Até aqui. A gente vai continuar daí em diante, tá? Mas abre lá em Mateus agora para a gente ler Mateus 9, versículo 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Até aqui. Tá bom? Volta lá para João, tinha aberto em João aí. Aí no versículo 36, continua o versículo 36 agora. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Amém? Até aqui. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Jesus, pelas palavras que o Senhor disse, Senhor, sobre esse mistério do reino dos céus, esse mistério, Senhor Deus, do mundo espiritual, em qual o Senhor Deus ensinou tanto os teus discípulos, Senhor, que esta tarde, esta noite, possamos aprender um pouco mais, Senhor Deus, daquilo que o Senhor falou, que o Senhor ensinou a respeito desse assunto, que é tão importante para a nossa vida, para a tua igreja, para o reino dos céus, Pai. Em nome de Jesus, abre nosso entendimento, nossos olhos espirituais, nosso coração, nossos ouvidos espirituais, Senhor Deus, para que possamos entender o que o Teu Espírito Santo tem para nós no dia de hoje, através desta palavra, desta mensagem que veio de Ti, Senhor. Espero, Pai, em nome de Jesus, passar ela, Senhor Deus, assim como o Senhor trouxe ao meu coração esta mensagem, Senhor. Me capacita, perdoa meus pecados, minhas falhas, Senhor Deus, que eu possa me esvaziar de mim mesmo e que Teu Espírito Santo possa me encher, me guiar, Senhor Deus, e falar com Teus filhos e também comigo, segundo a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, esse versículo essa semana entrou de uma forma muito profunda no meu coração. Eu estava meditando na palavra de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, e eu caí nesse versículo. E sabe quando você cai num versículo, né? E você não consegue sair dele? Você tenta ler depois, você vai, tá pro próximo capítulo, aí você não sai da sua cabeça aquele versículo de 2 capítulos anteriores. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Né? Comecei a meditar a Deus, e Deus ele trouxe uma mensagem ao meu coração, para o seu coração. Amém? Não é uma mensagem igual você vai para o Facebook, o YouTube ou Facebook, para você achar um vídeo que você queira ver. Talvez uma mensagem de um pastor, você olha o tema, não, essa mensagem não. Aí você gosta dessa mensagem, eu vou escutar. É uma mensagem que Deus quer para nós, não o que nós queremos. Amém? Que você possa entender, em nome de Jesus, aquilo que Deus tem para você e para mim esta tarde, amém? Eu creio e tenho certeza que é uma palavra de impacto para nossas vidas, é uma palavra de mudanças, né? Que Deus possa nos tirar do conforto da mesmice e nos colocar diante do confronto dele, de mudanças, amém? Irmãos, essa mensagem aqui, Jesus, aqui em João capítulo 4, ele estava ali de passagem em frente a Samaria, né? Aquela passagem famosa que tinha a mulher samaritana no poço. Jesus estava passando e foi pedir um pouco de água para essa mulher samaritana. Lembra essa passagem? E os discípulos foram na cidade comprar comida para ele. E no mesmo momento ele começou a conversar com a mulher. E depois, quando os discípulos estavam chegando, eles falaram: mestre, né? Nós chegamos, está aqui a comida. Ele falou assim: a minha comida não é essa comida, a minha comida é fazer a vontade de Deus, né? É fazer a vontade do Senhor que Ele tem para mim. E ele falou aqui no versículo 35,
35. Não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Foi essa parte que me chamou a atenção, que Deus tocou no meu coração. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos. Levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. O que Jesus estava ensinando com isso? Porque os discípulos, eles estavam aprendendo em Jesus, né? Tudo que Jesus fazia, Jesus ensinava, olha, é assim que tem que ser, é assim que faz. Acontecia um problema que vinha alguém que eles não conseguiam expulsar o demônio, Jesus chegava depois e falava assim, olha, esse tipo de demônio, esse tipo de casta de demônio só sai através de jejum e de oração. Porque eles perguntaram para Jesus, nós não conseguimos expulsar esse demônio, por quê? Jesus estava no monte orando. Quando ele desceu, estava aquela confusão, ele falou, é através de jejum e de oração. Então, qualquer oportunidade que tinha, Jesus ensinava aos seus discípulos. E eles estavam aprendendo a respeito de evangelizar. Jesus já tinha enviado eles, 12 deles, para ir às aldeias vizinhas para evangelizar, para pregar o reino dos céus, né? E eles estavam aprendendo ainda. E Jesus falou assim, levante os vossos olhos e olhem adiante. Parem de olhar somente ao seu redor. Parem de olhar somente as coisas que estão perto. Olha mais além. Levante os seus olhos. Olhe além da sua vida cotidiana, do seu dia a dia, dos seus afazeres. Olhe além, olhe as terras que já estão brancas. Aí ele completa com lá em Mateus, que a seara realmente é grande, e já está branca, está preparada para ceifar, mas poucos são os ceifeiros, e rogue ao Pai que manda mais ceifeiros. Ou seja, Deus quer que cada um de nós, conforme o seu nível de saber, de conhecimento de Deus, dependente que seja, que você fale do amor de Deus para o próximo, que você saia da comodidade. Nós devemos sair da comodidade diária e olhar mais além. Levantai os vossos olhos, pare de pensar somente aqui, eu, minha família, eu e meu trabalho, minha família, eu, e olhar adiante, que tem pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão sofrendo tremendamente, precisando de uma palavra de Deus. Amém? E eu marquei, irmãos, três pontos muito importantes sobre essa mensagem, sobre esse assunto, para que nós viéssemos aprender. Amém? O primeiro é que Jesus é o nosso exemplo. Repita comigo: Jesus é o nosso exemplo. Amém? Jesus foi o nosso exemplo em tudo que ele fez, em seja dedicação à oração. Jesus, ele deixava os discípulos, ia para o monte orar, ia para outros lugares desertos orar sozinho, orava com eles. Jesus, ele ia na sinagoga, abria os manuscritos sagrados ali, lia, estudava. Jesus, ele ensinava como ter compaixão da multidão. Jesus, ele é o nosso exemplo para tudo, até para o batismo. Ele foi batizado só para dar o exemplo. Ele chegou diante de João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus começou a andar em direção a João, que estava na água, batizando algumas pessoas. E Jesus veio e João Batista falou assim: você vem a mim? Eu que careço ir até ti, eu que preciso ser batizado por você, pelo Senhor, e o Senhor vem até mim. E Jesus deixa por agora, para que se cumpra as Escrituras e tudo que Deus tem para ser cumprido. Então ali João foi e batizou Jesus. Jesus não tinha pecados, rindo. Jesus era o Cordeiro perfeito de Deus, o Santo Filho de Deus, mas mesmo assim ele foi o quê? Exemplo. Amém? Por isso nós somos batizados, nós cremos no Evangelho. Um dia alguém falou para nós reconhecemos que Jesus é nosso Salvador, e aí nos arrependemos dos nossos pecados e fomos batizados. O velho homem ficou lá na água,
E ali surgiu um novo homem, uma nova criatura em Deus, em Cristo Jesus, amém? Então ele foi o exemplo de tudo. Você via que Jesus, onde quer que ele ia, a Bíblia nos diz, e teve compaixão da multidão, Carla. E teve compaixão daquela pessoa. Jesus às vezes andava, irmãos, quilômetros e quilômetros e quilômetros, às vezes por causa de uma pessoa, Pedro. Nós vemos no mundo afora pregadores que não pregam se não tiver muita gente, só sabem pregar para multidões, cantores que cancelam shows porque tem só 1000 pessoas. Procura no YouTube, lá na internet, você vai ver. Jesus, ele pregava para uma pessoa. Uma pessoa. O valor, qual o valor de uma pessoa, de uma alma? Qual o valor? Tenta pensar aí. Qual o valor de uma pessoa? Qual o valor? Eu lembro agora que quando eu estudei sobre, acho que é David Brenner, procure estudar sobre David Brenner, um missionário tremendamente usado por Deus com os índios. E ele foi para a faculdade estudar teologia, e um dos professores dele, lembro agora, ele tinha o costume de, Carol, de passar nos corredores da faculdade, Carla, e tirar o chapéu para todos os estudantes que passavam perto dele. Tirava o chapéu. E um dia o David Brenner perguntou: professor, por que o senhor tira o chapéu para cada estudante? Ele falou: porque eu não sei se amanhã ele será o presidente da nação. Eu não sei se amanhã ele vai ser um juiz. Eu não sei se amanhã ele vai ser um grande missionário. Eu não sei. Só me resta a reverenciar cada um deles. Só Deus sabe. Qual o valor de uma alma? De uma pessoa para você? Qual o valor? Às vezes você passa para você ver um mendigo, um mendigo. Às vezes pede um pão, uma coisa, você, depois eu te dou. O cara vai usar droga? Não vou dar não. Aí a sua mãe fica doente no Brasil, você chora, você clama, você faz um auê. Porque sua mãe vale muito para você. E o mendigo não vale nada. Qual o valor de uma alma para nós? Deus vê diferente. O valor de uma pessoa. Ele pode pegar um mendigo na rua que você não dá nada, que eu não dou nada. E ele pode transformar como um dos maiores avivalistas de toda a terra. Como Deus usou grandes homens que não eram nada, não eram intelectuais, não tinham estudado teologia, mas tinham um coração fervendo para servir a Deus. Irmãos, qual o valor de uma alma? A seara está pronta, só que falta ceifeiros. Falta ceifeiros. Às vezes nós pensamos: poxa, mas a minha vida está tão complicada, meu casamento é complicado, minha família, o meu trabalho, eu não estou sem trabalho, estou tão atarefado, tão atribulado, às vezes passando por uma fase que eu não tenho nem tempo, eu vou pensar nos outros, eu não consigo nem arrumar minha família, eu não consigo nem dar jeito no meu trabalho, como que eu vou? Irmãos, não importa qual a sua situação, se está indo tudo bem, com carro novo, com carro quebrado, com trabalho, sem trabalho, onde quer que você vai, fala do amor de Deus. Não importa a situação, o local, a língua, escreve num papel, procura no Google Translator lá em inglês, não sabe falar inglês, não põe como empecilho. Vai no mercado. Esses dias eu fui no Walgreens pegar um remédio para Jennifer, eu peguei e a atendente estava com a cara super triste assim, sabe? Bem triste. Eu falei: meu Deus, que alma amargurada. Eu dei o negócio, ela cobrou, ela obrigado, um sorriso amarelo assim, eu estava indo embora, sabe? Eu fechei a porta do meu carro. Eu fiquei pensando, falei: poxa, meu Deus, eu vou voltar. Abri a porta do meu carro, chegou lá, nem lembro se tinha fila, se não tinha fila. Eu interrompi ali, eu peguei na mão dela, eu falei assim: Deus se importa com você. Eu olhei no olho dela, eu falei assim: Deus quer te salvar. Eu não sei o que você está passando, mas procure uma igreja, procure Deus.
Deus se importa com você, não importa o que está passando. Deus se importa com a sua alma, com a sua família. Irmãos, aquela mulher foi transformada, o rosto dela era outro. Ela ficou alegre, chorava. Eu falei assim, eu não quero te atrapalhar no seu trabalho, mas procure uma igreja, procure Deus. Ela falou assim, amém, eu preciso. Eu falei, Deus te abençoe. Tchau. Fui embora. Isso aconteceu diversas vezes aqui em Mau, irmãos. Seja no mercado, em outros lugares. As pessoas estão precisando de Deus. A seara está branca, mas os ceifeiros são poucos. Levantai os olhos e vede a terra, que já está branca para a ceifa. Aleluia, irmãos. Ah, pastor, mas eu não tenho um talento, eu não sei falar, eu sou muito tímido, sou muito tímida. Irmãos, eu já vi Deus fazer grandes coisas através de pessoas que eram tímidas, mas elas clamaram a Deus. Tem uma pessoa que eu conheço uma moça muito tímida, que está com as crianças. E ela, quando estava... tá olhando para cá. Oi, love you. Se concentra aí, mulher. Quando nós estávamos começando a namorar, ela tinha 14 anos, eu tinha 17, 18. E ela já é crente, ela é cristã, tinha nascido num berço cristão. E ela sempre foi tímida. E eu lembro que essa época que nós estávamos namorando, ela estava pedindo muito a Deus, que ela queria falar de Jesus para as pessoas, mas ela tinha vergonha. Não vergonha de Jesus, de Deus, mas vergonha é o jeito dela. Quem conhece a Jennifer sabe que ela é uma pessoa tímida, difícil, né? Depois que ela te conhece realmente, ela se abre, mas até então ela é tímida. E ela começou a clamar, irmãos. Clamar, Deus, eu quero falar de ti para as pessoas, mas não consigo. Não consigo clamar, irmãos. De repente, Deus aprontou com ela. E de repente começaram a ligar para a casa dela. Olha, aí é de tal comércio. Ela, não, aqui é uma casa comum e coisa e tal. Ah, não, obrigado, tchau. Desligava. Aí veio a segunda, terceira vez, outras pessoas diferentes. E Deus falou com ela, eu estou te mandando as pessoas para você evangelizar. Você não está vendo o rosto dela, ela não está na sua frente. Agora vai e fala de mim para elas. Irmãos, as pessoas começaram a ligar. O telefone não parava durante o dia. E ela começou a pegar força em Deus. E começou a evangelizar pelo telefone, rindo. Imagina só. Aí começou aos pouquinhos com vergonha, né? Não, é por engano, mas já que você ligou, então, Deus ele te ama. Deus ele quer, né, salvar a sua vida. Você conhece Deus? Aí começou, irmãos. Deus começou a acostumar. Começou a usar, irmãos. E foi durante muito tempo. Mas Deus ele quer fazer diferente com cada um de nós. Seja como você for. Tem pessoas que às vezes ela é atirada, ela é boa de falar, conversa, né? Se você deixar, ela fica horas falando com você, né? Tem pessoas que têm facilidade. Tem pessoas que não. Mas seja conforme você for, Deus quer te usar do jeito que você é. Amém? Deus ele é maravilhoso. Só basta querer ser usado. Levanta a mão e diga comigo, Deus, eu quero ser usado por ti. Aleluia. Jesus foi o nosso exemplo, amém? Você quer se espelhar para alguma coisa? Olha para Jesus. Até as crianças levantaram a mão lá agora, amém. Amém, irmãos? Jesus é o nosso exemplo. Outro ponto que eu gostaria de falar é que quando Jesus ele falou o seguinte, lá em Mateus 28, 19 e 20, ele disse o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, eu vou ler aqui. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem em meu nome. E que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Isso aqui, irmãos, esses sinais seguirão aos que creem. Não é somente os apóstolos. Deus quer te usar para você orar por alguém no seu trabalho, na academia, no surf. Tem alguém que você conhece que está passando um problema? Posso orar por você? É nesses momentos que Deus usa-nos para curar as pessoas no nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês já tiveram experiência assim. Eu já tive várias experiências de pedir para orar. Uma vez eu coloquei um propósito na minha vida de sair pedindo para orar pelas pessoas. Às vezes nem conhecia a pessoa. Posso orar por você? A pessoa, sim, claro. Posso orar por você? Às vezes eu conhecia uma pessoa, acho que no Costco, se não me engano. Conversar, você é brasileiro, eu sou, não sei o que lá. Vai, conversa vem. Posso orar por você e a sua família? Pode, claro. Aí você ora pela pessoa, pede a Deus para abençoar a família dela, para transformar aquilo que precisa ser transformado, curar. A pessoa acaba a oração, a pessoa chorando, irmãos. A pessoa está precisando de Deus, a gente nem sabe. Às vezes a pessoa está no maior sorriso, no maior felicidade diante de você, mas só Deus sabe como está a vida dela na casa dela. Só Deus sabe como está o casamento, o trabalho. Eu marquei aqui que missões se faz com os olhos, com as mãos e com os pés. Amém? Com os olhos, com as mãos e com os pés. Pastor, como assim? Com os olhos o quê? Que você tem que ver as pessoas. Não ficar concentrado somente na sua vida. Você tem que olhar adiante. Missões se faz com os olhos. Com as mãos, o que é com as mãos? É você trabalhar em prol de missões. Se nós estamos hoje caminhando com Deus, nós estamos hoje sentados numa igreja, é porque pessoas trabalharam em nossas vidas. Pessoas que trabalharam em prol da obra de Deus, amém, Silas? Pessoas que gastaram tempo de jejum e oração por nossas vidas. Que deixaram às vezes de ir para um lazer e foram na rua talvez evangelizar. Deixaram de ir para o surf, Rino, e foram atrás de nós para falar de Deus para nós. Missões se faz com os olhos, prestar atenção além da nossa vida pessoal. Com as mãos, tem que trabalhar, tem que fazer. E com os pés significa o tempo, irmãos. Tem que abrir mão do nosso tempo às vezes, em prol das pessoas. Pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, mas minha vida é tão corrida. Temos que rever as prioridades. Eu já vi tantas pessoas que às vezes, quando está tudo ruim, ela vem para a igreja, sabe, irmã Viviane? Vem para a igreja e parece que é aquela pessoa que ama a Deus, que busca, irmãos, vamos, eu estou precisando, vamos lá. Aí Deus abençoa, Deus às vezes soluciona o problema, a pessoa some. Por isso que Deus permite às vezes as tribulações de nossa vida, para nós buscarmos Ele, porque se tudo for bem, nós tem uma música do Oficina G3 que diz isso, quando nós precisamos, nós buscamos a Deus, depois quando tudo está bem, esquecemos e agimos como se nada tivesse acontecido. Nós temos que gastar tempo. Prioridades, coloque prioridades na sua vida. Qual que é a prioridade? Tem prioridades e urgência. Prioridades são as coisas que são mais importantes, e urgência são as coisas que tem que ser para agora. Às vezes não é a coisa mais importante, mas é algo que tem que ser agora. Urgência.
Às vezes você tem, poxa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar no meu físico, eu tenho que ir para academia, eu tenho que surfar mais, eu tenho que estudar mais. Essas são suas prioridades, vamos dizer assim, né? Mas a urgência é que tem pessoas que estão morrendo sem Deus. E tem que ter atenção para essas urgências. Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, que é Jesus, irmãos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E às vezes nós queremos ser servidos somente. Servir, me dá, eu preciso disso, eu quero, eu preciso, olhe por mim, me ajuda, olhe por mim, me ajuda. E nós às vezes não movemos uma palha para ajudar alguém. Não oferecemos ajuda para ninguém. Só sabemos pedir ajuda. Jesus, que era Jesus, irmãos, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Eu lembro que há uns 7 anos atrás eu dei um estudo lá em Oahu sobre ser servo. Porque a Bíblia cansa de falar que nós somos servos de Deus. Servo, em outras palavras, a palavra original significa escravo. Aquele que está com a vida para servir o Senhor e o seu reino. E eu lembro que eu finalizei com uma frase, me veio agora na memória, e por isso que eu estou falando isso, que diz o seguinte: aquele que não serve para servir, não serve para viver. Aquele que não serve para servir a Deus e o próximo, não serve para viver. Vocês vão entendendo? Que nós possamos pegar esse exemplo de Jesus, servir, ajudar. Amém? Amém, irmãos? Eu sei que às vezes essa mensagem não é uma mensagem, poxa, de alegria, de trazer solução para o seu problema. Às vezes você veio aqui atribulado hoje, mas o que Deus está falando para nós hoje, em meio a essa tribulação que está passando, Ele está te cuidando, mas pensa nas coisas de Deus também. Creia que Deus está resolvendo talvez o problema que está passando. Amém? Mas pensa nas coisas de Deus também. Trabalha para Deus, que Ele vai trabalhar por você também. Trabalha em prol do reino. Nós somos filhos de Deus. Fazemos parte do reino de Deus. Amém, Silas? Esse reino precisa de cavaleiros, precisa de guerreiros em prol do reino. Nós somos o exército maior à face da terra, irmãos. Não há um exército maior à face da terra do que a igreja. A igreja é um exército, irmãos. Às vezes, você queira ou não, você não tem escolha se você faz parte do exército ou não. Você pode estar como um soldado perdido na guerra, mas você é um soldado na guerra. Não importa. Você pode estar sendo um soldado que está concentrado na guerra, está lutando, está defendendo o outro, está socorrendo o ferido. Ou você pode estar... o que eu faço? Onde? Mas não tem escolha, você é um soldado na guerra. Não tem escolha, você faz parte da igreja. A igreja é um exército que está em luta constantemente. Amém? Paulo disse lá em Efésios 6, no versículo 12 em diante, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, não é contra o vizinho, não é contra o patrão, não é contra o marido, contra a esposa, contra o pastor, contra o irmão na igreja. A nossa luta é contra os demônios, e é invisível. Aquele que está desligado, que não está atento, com os olhos levantados, que está focado somente nas coisas próprias, egoísmo, ele não está vendo a guerra espiritual que está na vida dele, em volta dele. Às vezes está brigando com a esposa, está brigando com todo mundo, com o vizinho está apurrinhando ele, ele está rebatendo, e achando que a luta é contra homem, em vez de parar, de orar pelo vizinho. E quando começa a orar, acaba a briga. Amém?
Eu não sei como que você veio parar nessa igreja, ou no Brasil, quando você entrou na igreja, que você começou a andar com Deus, conhecer Deus. Eu não sei o que as pessoas te falaram, qual que foi as circunstâncias, mas eu tenho certeza, Deus usou alguém para falar com você. Deus não usou um anjo, apareceu para você uma visão, olha, eu sou Deus Todo-Poderoso, eu sei a sua vida, vem para a igreja, me busque. Não, Deus usou uma pessoa, de carne e osso, para falar do amor dele para você e para mim. Foi ou não foi? Foi ou não foi? E você é essa pessoa na vida de muitas pessoas. Eu lembro de um missionário chamado Judson, que ele deu a vida dele em prol do evangelho lá na Índia. A história dele conta que ele nem tinha, acho que concluído o 2º grau, a escola normal, mas ele tinha um fervor no coração dele, Rino, de ir para a Índia, e ele não tinha condições de pagar a viagem dele de barco, para ele e para a família dele, acho que ele morava na Inglaterra, e acabou que Deus começou a falar com ele, vai para a Índia, vai para a Índia, vai para a Índia, vai para a Índia, e ele, Deus, eu vou, mas eu não tenho condições. E ele falou, mulher, eu vou ter que ir, fiquem você e as crianças, eu vou, depois eu volto. E ele comprou o ticket dele com todas as economias de um navio para ir para a Índia. Ele mais 2 missionários, e chegou no navio, eles clamando a Deus, para que Deus viesse levantar fundos para a família dele ir com ele, e nada acontecia. Acabou que como chama aquela pessoa que é o líder do navio, que é o capitão, ficou sabendo da história dele e falou assim, eu vou pagar para sua família vir para cá na viagem, vá buscar ela. E foram lá buscar a família dele. Eles foram para a Índia, irmãos, eles traduziram a Bíblia inteira para mais de 15 dialetos na Índia. Ele sim, sem ter uma faculdade, sem ter, ser uma pessoa intelectual, Deus capacitou ele, Rino, para traduzir. Ele foi eleito como tradutor do governador da Índia na época, irmãos. Para você ter ideia, Deus começou a usar ele grandemente. Mas às vezes as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele não tem nada a oferecer. Uma pessoa difícil de falar, uma pessoa difícil de comunicar, vai fazer essa grande obra na Índia. Ninguém tem coragem de ir para a Índia. Lá até a vaca é um deus, um rato eles têm como um deus. Tem milhares de deuses. Ninguém tem coragem de ir para lá. As pessoas vão para a América, as pessoas vão para a Europa, para outros lugares, para a África, mas para a Índia. E ele foi. E Deus usou ele tremendamente naquele lugar, irmãos. Tremendamente. Deus não está aí para capacidade humana. Porque se ele pega uma pessoa super capaz, e ela começa a fazer, as pessoas, uau, ele é inteligente, hein? Uau, ele é bom nisso, ele faz isso. As pessoas esquecem de dar glória a Deus. Qual que é a sua dificuldade? Quais são as suas desculpas? Deus quer trabalhar em todas elas. Só basta você dizer, eis-me aqui, Senhor. Como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor. Usa-me como um vaso de bênção para o Senhor. Amém? Eu não sei qual a sua dificuldade, mas Deus quer te usar como você é, na sua idade, se é jovem, se é mais avançado de idade, se é homem, se é mulher, qual seja a sua profissão. Deus quer te usar de uma forma que você não imagina. E quando você se deixar mais ser usado por Deus, Deus vai te usando mais e mais. Você vai pegando gosto para a coisa, e você vai sendo usado mais e mais. E aquilo você vê nas pessoas sendo transformadas por causa da sua oração. Deus usando você para transformar pessoas. A sua vida vai ficar tão feliz de ver o fruto do seu trabalho, fruto da sua dedicação. E eu te digo, não será fácil, não desista no começo, porque o diabo e os seus demônios vão lutar para você parar. Não pare.
siga adiante, porque Ele está vendo o que nós estamos fazendo. E Paulo disse: Deus contempla a nossa obra. O nosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes uma coisa mínima, mas é importante. Às vezes você orar por um irmão aqui na igreja é importante. Só Deus sabe como o irmão precisa de uma oração. Eu não conheço a vida de cada um aqui, não sei como você entrou, mas Deus conhece. Deus conhece nossas debilidades, nossos pecados, nossas falhas, as nossas dificuldades, problemas, tribulações, e Ele usa a cada um de nós para nos ajudar, para nos curar, para nos transformar. Nós vemos um vídeo hoje ali. Um membro, ele pede visita. Um discípulo, ele visita. Ele é um visitante. O membro, ele só pede ajuda do pastor e dos irmãos. O discípulo, ele ajuda o pastor e ajuda os irmãos. Qual nós temos sido? Membros do corpo de Cristo ou discípulos fazendo discípulos? A seara está pronta, mas poucos são os ceifeiros, como Jesus disse. Rogai ao Pai da seara que mande mais ceifeiros. Essa é a minha oração. Senhor, manda mais ceifeiros. Amém? Quantos querem ser ceifeiros aqui? Ceifeiros do reino. Amém? Vamos orar.